Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite, ou quem sabe até mesmo, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional comigo, professor Luiz Miranda. Meus amigos, minhas amigas, nós, na questão de hoje, trazemos um assunto interessante, que é o quê? Que é uma questão negativa sobre os objetivos ou características do Mercosul. Meus amigos, minhas amigas, por que eu costumo falar para os meus alunos que eu gosto muito das questões negativas, aquelas que pedem alternativa incorreta? Pelo fato de que junto com ela, vem 4 assertivas corretas. Essas 4 assertivas corretas normalmente são diretas, obviamente corretas, sucintas e compactas, o que ajuda muito para quem está fazendo resumo, para quem está estruturando os seus estudos na reta final. Então aproveitem as questões negativas para extrair com elas as outras 4 assertivas corretas que vão ajudar, sem dúvida, muito nos seus estudos, meus amigos, minhas amigas. Então vamos ler as alternativas. Eu queria começar com a letra B, tarifa externa comum. Quem fala de Mercosul lembra quase que automaticamente da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. E a nomenclatura comum do Mercosul, ela se reflete no quê? Numa TEC, numa tarifa externa comum. Portanto, está correto falar no quê? Falar em TEC quando você tem um objetivo ou característica marcante do Mercosul. Portanto, a TEC não é o nosso gabarito, porque ela está correta. Ela é uma característica do Mercosul. Na alternativa A, nós temos outro exemplo de característica importante do Mercosul, que é o quê? Que é a eliminação de direitos aduaneiros e barreiras não tarifárias entre seus membros. Concordo com alguns alunos quando comentam o seguinte, quando comentam que na questão das barreiras não tarifárias, ocorre de vez em quando algumas controvérsias, algumas polêmicas. Por exemplo, os industriais brasileiros reclamando da dificuldade para que o produto nacional chegue na Argentina, que são exigidas licenças inexplicáveis e coisas parecidas. Correto, isso acontece. Mas não quer dizer que a eliminação dessas barreiras não tarifárias não seja um objetivo, uma característica que está presente, inclusive, no Tratado de Assunção, que é o constituinte do Mercosul. Portanto, meus amigos, minhas amigas, a alternativa A, ela também está correta e não serve para ser o nosso gabarito. Outra coisa que ocorre muito, meus amigos, minhas amigas, são os chamados acordos setoriais. Esses acordos setoriais que visam evitar que determinados setores econômicos se vejam muito prejudicados no desenvolver do comércio internacional entre os países membros. Então, a questão dos acordos setoriais é mais um exemplo do quê? Mais um exemplo de que está presente como característica do Mercosul, não sendo, portanto, o nosso gabarito. Ficamos, então, com a alternativa C e com a alternativa D. Para você atingir o estágio de mercado comum, que um dia o Mercosul vai atingir, lembrando que o Mercosul atualmente é uma união aduaneira imperfeita. Ainda não é um mercado comum. Então, para você atingir o estágio de um mercado comum, é imprescindível o quê? É imprescindível, entre outras coisas, a coordenação de políticas macroeconômicas. Portanto, este tipo de abordagem que está na alternativa D, nós podemos considerar o quê? Podemos considerar que está correto. E com isso, a gente fica com a alternativa C, que é o gabarito. E o erro grave está aqui nessa parte final, que diz, exceto pessoas. Por quê? Porque a assertiva fala de livre circulação de bens e fatores de produção, exceto pessoas. Ou seja, por essa alternativa, não seria possível a livre circulação de pessoas no Mercosul. E isso é uma bobagem, porque vocês já sabem, muitos que já tiveram a oportunidade de viajar para os países no Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, que não é exigido em passaporte. Você pode viajar simplesmente com a sua carteira de identidade, que será permitida a sua entrada nesses países. Portanto, você dizer que
a questão da livre circulação de pessoas não ocorre no Mercosul, é um erro grave. E desta forma fica confirmado que o gabarito é a letra C de casa. Correto, meus amigos, minhas amigas? Tranquilo, sereno e saudável? Então é isso. Gabarito letra C. Espero que tenha sido tranquila a resolução. Em caso de dúvidas, mande o seu comentário que estaria à disposição para atendê-los. Isto posto, deixo o meu forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!